Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do módulo 4. Na aula passada, falamos sobre a importância da inovação tecnológica e como a tecnologia assistiva vem auxiliando no processo de inclusão e melhorando a qualidade de vida das pessoas com deficiências. Vimos no decorrer do curso que todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de ensino regular, um direito que está garantido pela Lei Brasileira de Inclusão. E que o atendimento educacional especializado destes alunos deve acontecer preferencialmente na própria escola do aluno em seu contraturno. No artigo 28, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiências e garantir o seu pleno acesso ao currículo e condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia. A Lei Brasileira de Inclusão utiliza o termo característica dos estudantes com deficiência para se referir às deficiências que o aluno possui. Se um aluno é cego, a sua característica seria não enxergar. Se é surdo, sua característica seria não ouvir. Se possui mobilidade reduzida nas mãos, sua característica seria não poder segurar um lápis ou a caneta. E para garantir o acesso desses alunos com deficiência ao currículo, utilizamos os serviços e adaptações razoáveis, como diz na lei. Adaptações razoáveis são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Em outras palavras, a adaptação razoável é o princípio da acessibilidade, que garante a igualdade de direitos e a equidade de oportunidades às pessoas com deficiência. O adjetivo razoável significa que não acarretem ônus ou verbas desproporcionais ou indevidas. O conceito de ônus indevido, de acordo com a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego do governo federal americano, se refere à dificuldade financeira e às adaptações razoáveis, que sejam indevidamente extensiva ou disruptivas ou que fundamentalmente alterariam a natureza ou a operação da empresa. Organização das Nações Unidas. As adaptações razoáveis não devem ter um custo de operação desproporcional ao ambiente que ela atuará. Um exemplo clássico que podemos citar são os banheiros. O ideal é que todos os banheiros fossem acessíveis, mas devido ao alto custo, para construir um banheiro acessível, o mais razoável é ter pelo menos um. Assim, não geraria um ônus desproporcional e indevido. As adaptações devem ser específicas, de acordo com as limitações de cada pessoa, tais como instalações de rampas e corrimãos, ledores e intérpretes de braille, transporte adaptado para cadeiras de roda, ajudas técnicas e tecnologia assistiva. É de extrema importância ouvir as próprias pessoas com necessidades especiais e que elas apontem aquilo que é realmente relevante para a sua acessibilidade. Um exemplo fácil de entender é que nem todo cego conhece o braille. Não adianta adaptar um livro para braille e entregar a uma pessoa cega que não lê em braille. Para essa pessoa, talvez seja melhor adaptar o livro no formato de áudio. Falaremos agora sobre a tecnologia assistiva. O Comitê de Ajudas Técnicas do Brasil define tecnologia assistiva como uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Ata 7 do Comitê de Ajudas Técnicas. Podemos definir tecnologias assistivas como tudo aquilo que é criado para ajudar as pessoas com deficiências a terem independência e serem, de fato, incluídas à sociedade. A tecnologia assistiva é composta de dois grandes grupos, os recursos e os serviços. Os recursos são os equipamentos, produtos ou sistemas fabricados em série ou sob medidas, utilizados para aumentar a melhora das capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Os serviços são definidos com os que auxiliam diretamente uma pessoa com necessidades especiais, como profissionais da saúde, fisioterapia, terapia ocupacional, profissionais da educação, psicologia, entre outros. No contexto escolar, encontramos muitas tecnologias assistivas, porém é importante saber que tecnologia educacional é diferente de tecnologia assistiva. Uma tecnologia é considerada assistiva quando é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que limitam, impedem seu acesso às informações, ou limitam ou impedem o registro e expressão sobre os conhecimentos adquiridos por ele, quando favorecem seu acesso e participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos, quando possibilitam a manipulação de objetos de estudos, quando percebemos que sem este recurso tecnológico, a participação ativa do aluno no desafio de aprendizagem seria restrito ou inexistente. São exemplos de tecnologia assistiva os mouses diferenciados, teclados virtuais com acionadores, softwares de comunicação alternativa, leitores de textos, textos ampliados, textos em braille, textos com símbolos, recursos de mobilidade pessoal, entre vários outros. Este retângulo amarelo é um acionador, um botão que faz a mesma função que o clique de um mouse. Porém, para as pessoas com mobilidade reduzida, acionar o botão do mouse comum pode ser muito difícil. O acionador pode ser pressionado pelas mãos, braços, pés, cabeça, enfim, o que for mais fácil para a pessoa. Vejamos agora um recurso que está no seu próprio computador. O Windows tem um recurso de acessibilidade muito incrível para as pessoas com baixa visão. Quer ver? Primeiro, aperte a tecla Windows, que é essa com o desenho da janela. E depois, com a tecla ainda pressionada, aperte a tecla mais. A lupa será ativada. Para sair, basta pressionar a tecla Windows novamente e a tecla ESC, que fica no canto superior esquerdo do teclado. E você, já conhecia esse recurso? Provavelmente a resposta seja sim, mas de repente o que você não sabia que este recurso se tratava de uma tecnologia assistiva. Afinal, estamos rompendo as barreiras sensoriais que impedem que os alunos com baixa visão utilizem o computador comum. O leque de funcionalidades e equipamentos de tecnologia assistiva que existe hoje no mercado é enorme, mas vamos conhecer apenas alguns desses recursos. As tecnologias assistivas são classificadas em categorias, que vamos conhecer de forma simples e prática. Auxílio para a vida diária. Uma criança que não consegue segurar o lápis direito, a tesoura ou ainda um talher para fazer as refeições, para auxiliá-la nessas tarefas são realizadas adaptações com arame, borracha e espuma. Com estes materiais, podemos fazer muitos recursos. Veja as imagens nos próximos slides.
A comunicação alternativa ou aumentativa é um termo que é usado para descrever vários métodos de comunicação que podem ajudar as pessoas que são incapazes de usar o discurso verbal para se comunicar. A comunicação pode assumir muitas formas, tais como a fala, um olhar compartilhado, textos, gestos, expressões faciais, o toque, a língua de sinais, símbolos, imagens, dispositivos que geram discursos e etc. A comunicação eficaz ocorre quando a intenção e o significado de um indivíduo é compreendido por outra pessoa. Os recursos mais utilizados são softwares específicos ou pranchas de comunicação construídas com simbologia gráfica, letras ou palavras escritas. Estes recursos são utilizados para expressar suas questões, desejos, sentimentos, entendimentos. A tecnologia dos vocalizadores, pranchas com produção de voz ou computador com software específico garantem grande eficiência à função comunicativa. Recursos de acessibilidade ao computador. Refere-se à informática, todos os dispositivos e softwares necessários para aumentar a integração e a inclusão digital das pessoas com diversas deficiências. Graças às máquinas, muitos podem se comunicar e aprender com excelência. Teclados em braille, ampliado, ergonômico, simplificado. Mouses adaptados, programas que ampliam a tela, como a lupa virtual do Windows que aprendemos, entre outros. Sistemas de controle de ambiente. Existem sistemas de controle do ambiente que, através de um controle remoto, as pessoas com limitações motoras podem ligar, desligar ou ajustar aparelhos. O controle remoto pode ser acionado de forma direta ou indireta. Um sistema de varredura é disparado e a seleção do aparelho, bem como a determinação do que seja ativado, se dará por acionadores localizados em qualquer parte do corpo. As adaptações estruturais, reformas na casa e ambiente de trabalho, como rampas, elevadores, adaptações em banheiros, calçadas cidadãs, são necessários para a redução das barreiras físicas. Órteses e próteses são produtos médicos fundamentais para aumentar a qualidade de vida de muitas pessoas. Elas foram criadas para suprir ou corrigir alterações em órgãos ou membros devido à deficiência da função do corpo humano. Órteses são dispositivos externos aplicados ao corpo que modificam ou reintegram os aspectos funcionais ou estruturais do sistema neuromúsculo-esquelético e ajudam a dar suporte, imobilização e alinhamento aos membros do paciente. A prótese ortopédica é um aparelho que desempenha funções motoras semelhantes do membro amputado. Existem outras categorias de tecnologias assistivas, como você pode ver no slide. Adequação postural, auxílios de mobilidade, auxílios para cegos ou para pessoas com visão subnormal, auxílios para pessoas com surdez ou déficit auditivo, adaptações em veículos. Percebemos que a tecnologia vem quebrando as barreiras para a acessibilidade passar. O grande obstáculo do caminho não é a limitação física, sensorial, mental ou intelectual. A pior deficiência é a falta de capacidade do ser humano de aceitar as diferenças e conviver com a diversidade. Devemos ter a atitude em defender os direitos já garantidos às pessoas com deficiência,
Assim, seremos instrumentos efetivos de inclusão social, fazendo com que a deficiência moral da sociedade deixe de existir. Encerramos aqui a última aula do nosso curso. Aproveito para lembrá-lo de ler mais sobre estes assuntos em sua apostila e o material complementar. Também é muito importante que você faça os questionários avaliativos. Desejo sucesso e um forte abraço!